Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto da experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. Nessa temporada estamos estudando o tema Êxodo. Ai, que da hora, gente, hein? Um livro que mostra Deus em ação. Pense na oportunidade que vamos ter agora, da gente poder aproveitar e ver Deus agindo, intervindo, fazendo aquilo que Ele prometeu que iria fazer. E esse livro vai ser uma grande oportunidade de parar e ver Deus atuando de maneira poderosa e miraculosa. Eu espero que você aproveite ao máximo. Estamos agora começando o nosso segundo episódio e eu sei que vai ser também surpreendente, porque o tema de hoje está imperdível. Nosso material está sempre disponível, lembra disso, hein? Nosso canal do YouTube, Paulista Leste, você acompanha lá todo o conteúdo, a minutagem e tal. Você acompanha sempre no início da semana. Ou se preferir, você pode também acompanhar aí o nosso conteúdo lá no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanha o conteúdo, os cortes da semana, os bastidores. Vai ser uma experiência incrível poder receber também o seu feedback do que você tenha experimentado ao acompanhar esse conteúdo, tá bom? Eu queria também mandar um abraço aqui para toda a galera que tem acompanhado de vários lugares do Brasil, do Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. A gente recebe sempre o outro aí um agradecimento. A gente que agradece você por estar acompanhando, compartilhando. É muito bom poder ter o seu retorno. Alguns até de fora do Brasil, Europa, Estados Unidos. Então a gente está acompanhando, pastor. É muito legal poder saber que esse conteúdo está sendo útil para você. Você que é professor da Escola Sabatina, líder de jovens, você que está estudando a lição, recebeu aquele desafio ali para poder compartilhar, conduzir o estudo da lição ali no sábado pela manhã. É muito bom poder saber que esse material está sendo útil para você também, tá bom? Eu tô com um grupo especial aqui. Já é nosso, acho, o terceiro encontro, eu acho. A gente já teve outros momentos juntos aqui, mas eles vieram aqui para poder nos abençoar. A gente tem falado aqui muito sobre missão, chamado, e está sendo a oportunidade de poder compartilhar esse momento aqui com eles. Eles representam um grupo de jovens que fazem parte de um projeto muito especial do Ministério Jovem, chamado Projeto Um Ano em Missão. Eles estão aqui em São Paulo, plantando uma nova igreja na zona norte de São Paulo, no bairro de Pirituba ali. E está sendo um prazer poder participar esse ano com eles também. Temos um outro grande movimento, tá aqui, ó, Segunda Pele, tá aqui, ó, gente, ó, Missão Caleb. Estamos aí chegando já no nosso mês de julho, estamos já aquecendo os últimos detalhes aí, motores aquecidos, na verdade, desde maio, e agora últimos detalhes para a nossa semana de colheita jovem. Então, faça parte desse grande movimento. Se ainda não fez a sua inscrição, vai lá, garante, formaliza isso. E vamos juntos participar desse grande movimento missionário, beleza? Tava falando que ia apresentar uma garota, ela é missionária, ela é Caleb, ela é líder de jovens, ela ama o clube, ela tá até namorando, e diz que até vai casar ano que vem. Ela gosta de moda, ela tem a formação nessa área, inclusive. Ela é aqui de uma cidade, da nossa associação, aqui ao redor da zona metropolitana de Grande São Paulo, né? Francisco Morato. É uma menina muito simpática, alegre, dinâmica, e ela faz parte do Ano em Missão. Recebo com uma salva de palmas, brincadeira, gente. Tainara, bem-vinda, minha querida, mais uma vez, nosso podcast no contexto. Pastor. É muito bom te receber aqui. Tá? É um prazer estar aqui com você, com todo mundo aqui, com a nossa equipe, né, do Ano em Missão. E é um prazer pra gente estar aqui. E eu queria também agradecer pela recepção e também apresentar a minha líder, Inga Marília. A Inga Marília, ela faz parte do nosso projeto, né, uma missão aqui da PL. Ela é casada com o pastor Matheus. Então, ela coordena aí também a parte da liderança com a gente. É uma mulher muito abençoada, tem 24 anos, veio direto da Bahia para poder somar aqui com a equipe do Ano em Missão. De Paulo Afonso para o mundo. Essa arquiteta. Muito obrigada pela recepção, mais uma vez estar aqui com vocês. E eu também tenho a tarefa de apresentar uma pessoa muito especial, também faz parte da equipe da missão, nosso amigo Juan Carlos, Mamani. Ele vem diretamente da Bolívia, da cidade de La Paz, mas atualmente frequenta e reside aqui no Brasil, na Igreja Central Hispana. Isso. Para mim é muito prazer estar aqui com vocês, estudar a mesma lição dos jovens, né? Mas também quero mandar um abraço para meus queridos amigos da Central Hispana. Vai bombar esse podcast aqui. Aqueles jovens corajosos que sempre estão aí trabalhando para Deus, fazendo a missão. Beijo para a comunidade hispana. Pensa a juventude animada, linda. Deus abençoe vocês, tá? Isso. Mas também eu quero mandar um abraço para lá, para Bolívia, que vai ver uma menina que... Juan. Aí se entrega, hein? Brincadeira. Eu estava aí ajudando ela para sair de uma depressão. E, bom, deu certo, tudo bem. Amém. Mas agora eu vou aproveitar uma última pessoa, que seu nome é Belinda. Ela está trabalhando lá
em Bolívia também, com a igreja adventista, uma mulher que está sendo líder dos observadores e apoia também muito os jovens de Caleb. E também, fico muito feliz aqui com vocês. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar muito para poder aprender e saber também o que Deus quer nos falar, né? E também, por último, quero apresentar nosso querido pastor departamental dos jovens, querido pastor Fabrício Leão. Aê! Salve que bate palma, Tainara. Que bom. Obrigado, Juan. Você é uma bênção, Juan, viu? Deus te abençoe muito. Ó, pra você, ó. Toma aí, coraçãozinho, tudo que você quiser. Juan é o rei dos coraçãozinhos da nossa equipe da Missão, tá? Muito bom estar com você, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Tainara, a Inga também. Representa muito bem nossos jovens missionários aqui, né? Da Paulista Leste e da América do Sul como um todo, o mundo todo aí. Planeta Terra do Universo. Vocês são demais, tá? Eu queria pedir agora aqui, Tainara, faz uma oração pra gente, pede a bênção de Deus Claro. e para que Deus conduza aqui esse bate-papo, que vai ser muito, muito bom. Ora aí. Amém. Oremos, grandioso Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprender mais sobre Ti, através de recapitular essa lição que já estudamos durante a semana, Pai. Que ela possa falar de encontro conosco e que a gente possa comentar aqui de uma forma que alcance o coração de todos os jovens que estão assistindo. Perdoa as nossas falhas e nossos pecados, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado! Tema de hoje... Tentando do seu jeito. Ou negocinho recorrente na Bíblia, né, rapaz? Eu acho que todos os grandes homens da Bíblia Passaram por isso, né? passaram por essa situação, né? Incrível, né? Próprio Adão, né? Caim, né? Depois, né? Infelizmente, preferiu fazer do seu jeito. A gente vê isso também na experiência de Noé, depois, tem um momentinho também difícil ali. Abraão, Sara, Isaac... Né, no caso aqui, o próprio personagem de hoje, que é Moisés, o próprio João Batista, é isso mesmo, aí vai ter que fazer de outra forma, vai vir outro. Então tem esse momentinho, né? De tentar fazer isso todo do seu jeito e parece que dá sempre ruim, né? Tentando do seu jeito, queria pedir ao pessoal da produção que colocasse na tela aqui. O texto base está em Êxodo capítulo 2, recomendo a leitura toda, tá bom? Não vai ler tudo por conta do tempo aqui, mas lê em casa com calma, vale muito a pena. Capítulo 1 foi incrível, né, no nosso último episódio. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o Êxodo capítulo 2. Conta o registro do nascimento de uma pessoa muito importante para a história do povo de Deus ao longo do tempo. O nascimento de Moisés. Eu vou ler aqui a partir do verso 1, tá? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma... Eu vou ler aqui a partir do 11, tá? Aqui vem descrevendo quem é o pai e a mãe de Moisés e tal. Não, eu vou ler do 1 mesmo, melhor. Vamos lá, perdão, gente. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ele escondeu por 3 meses. Lembra que no capítulo anterior, aí tinha uma ordem de matar todas as crianças, né? Do sexo masculino. Verso 3, quando já não se podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou colocando piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Aí que a irmã dele foi acompanhando e tal, tinha um lugar específico, né? A filha de Faraó tomava banho lá, viu a criança no cesto e enfim foi lá e descobriu que o garoto estava lá. E de quebra chamou a menina, que ela se ofereceu, olha e tal, eu conheço uma mulher que pode dar de mamar. É minha mãe, quer dizer, uma senhora aí e tal. E aí a filha de Faraó falou assim, então pode ir lá, pode dar de mamar e tal. Quando eu tiver já com a idade mínima aí, adulta, assim, de adolescente, criança já, eu vou levar ele pro palácio. Tendo o menino crescido, verso 10, ele a levou para a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque eu tirei das águas. Certo dia, aí se dá um salto na frente lá, a história, né? Sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que eles realizavam. Então ele já tinha consciência que ele era hebreu, né? Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu e olhou para os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Aí foi dar uma liçãozinha de moral deles, né? Então,
Então perguntou o agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem eu nomeou líder? Quem eu nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como matou o egípcio? E então diz que Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Aí vem o desenrolar da história, ele é denunciado, ele foge, vai para o deserto, chega em Midian. Mais uma vez, né, vê as filhas de Jetro sendo também, ali de certa forma, sendo injustiçadas. Ele vai com a mesma postura, parece uma coisa já dele, né? Não vê a justiça ficar quieto. Foi lá e já disse que ele já casou com uma das filhas dele, como da esposa dele? Ai, meu Deus. Um caso aqui diz como Zípora, uma das filhas de Jetro, teve um filho. E depois vem o decorrer da história, depois capítulo 3. Mas é interessante, né? Porque a gente percebe que desde o nascimento de Moisés, desde a hora que ele é literalmente confeccionado, ele começa a experimentar os milagres de Deus, proteção, cuidado, né? Na época não era nem para ter nascido, inclusive, né? Tão pouco para permanecer vivo. Sim. Toda a probabilidade que havia, né, de colocar uma criança dentro de um cesto, dentro de um rio. E dá certo, né? E Deus foi conduzindo tudo, ele de garoto, criança, hebreu, escravo, vai direto para o palácio. E diz a história que depois de um tempo, ele percebendo o povo sofrendo, seu povo hebreu, ele viu alguém sendo injustiçado e fez justiça com as próprias mãos. Resumindo a história, é isso aí. Deu o capítulo todo, valeu muito a pena. O tema da semana tá aqui, ó. Tentando do seu jeito, tirinha da semana. E eu queria ouvir a impressão de quem está de camisa laranja. Aqui encontramos praticamente a Moisés, né? Moisés. Falando que na minha cabeça, ele merece. Mas ali, viu, a história, né? Na história bíblica nos fala que Moisés um dia estava passando aí pelo lugar de Egito, administrando as obras que o faraó encomendou a ele, né? E por certo, aí chegou à cidade dos hebreus e ali viu que um homem hebreu estava sendo maltratado. E aí Moisés, praticamente pela ira que entrou na sua cabeça, praticamente pegou ao guarda egípcio e o matou. Aí ele pensou, na minha cabeça, ele merece. Então aí nós encontramos que a ira praticamente às vezes é um pouco forte. Temos que saber pensar no que estamos fazendo. E mesmo também na Bíblia fala, né? Na Bíblia que nós temos que pensar... fala airaos, mas... Irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Ok. É interessante. Foi o caso de Moisés, né? Isso. Ele fez o contrário, né? Deixou Do que a Bíblia dominar pelo fala. sentimento dele, a ira, e fez uma grande... Isso teve consequências, né? E vocês aí, as meninas? Ele fala, eu pensei aqui de início, tentando as coisas do meu jeito, né? Então, ele queria fazer as coisas sobre a justiça com as próprias mãos. Então, ele achou que ele merecia, que a pessoa merecia. Às vezes a gente tem muito disso, né? De achar do que o outro merece. O fulano merece isso, merece... Ou não merece. Ou não merece. A gente acha que sabe das coisas. Ou eu mereço. Ou eu mereço. Como o meme diz. Mas... o único que sabe o que a gente merece ou o que a gente não merece é o próprio Deus, né? Então, às vezes, a gente acaba cometendo esse erro que Moisés cometeu de querer a justiça com as nossas próprias mãos. E o interessante também é que Moisés, como a gente estava comentando, desde o nascimento já foi um milagre a vida dele, né? Sim. Então, nessa fase adulta, já da juventude, já adulto, ele já imaginava que ele foi criado, estabelecido, teve a educação já diferenciada das outras pessoas. E já era um pouco estabelecido na vida dele que ele ia ter um propósito, né? Algo para ele fazer na vida, algo importante. E mesmo assim, naquele momento precipitado, tomou uma decisão ruim, longe do que Deus esperava para ele, e acabou tendo consequências para o resto da vida dele. Mesmo assim, Deus, com sua infinita misericórdia, aproveita nessa oportunidade e transforma a maldição dele em bênção também. Mas Moisés acaba, por um momento de descuido, tomando decisões e agindo de forma precipitada longe do que Deus espera para ele. E ele acaba ali tomando essa atitude que, em poucas imagens, né, resume bem esse momento da vida de Moisés. Exatamente. O que me impressiona, né, é o fato de que... Um detalhe aqui da Tia, eu gosto de ficar tentando ver os detalhes, né? A gente tem muita dificuldade, né? Na minha visão, falando da experiência de Moisés, de
ficar quieto quando alguma coisa está fora do lugar. E diante dessas situações, geralmente a gente tem uma tendência a fazer juízo, tomar alguma atitude, né, sem pensar, né, ou até na nossa própria consciência, cara, mas só uma coisa tinha que ser feito, né, ninguém ia fazer nada. Isso era necessário, né? Era necessário. Eu até brinquei aqui, né, porque o meme está muito em alta, né, a Agatha Lemos aí que está conduzindo os memes da lição, achei muito legal porque ela até tentou dar um feedback para nós com respeito em relação a isso, né, porque é tipo isso, a gente olha às vezes para a vida do outro, cara, a pessoa tá naquele carro ali, mas eu que mereci aquele carro. Tá naquela casa ali, mas aquela casa poderia ser minha. Aquela menina podia ser minha namorada. Por que a dele não é minha? Ganhou aquela promoção, mas nem merecia. Né? Tudo isso. A gente tem essa coisa né, de ficar o tempo todo ou achando que os outros não merecem, né? Ou até atribuindo a nós mesmos, como o caso de Moisés, né? Cara, na minha cabeça, ele merecia isso mesmo, porque ele tava maltratando uma pessoa, merecia a morte, né? E a lição vai tratar muito disso, né? Essa questão de o que é parâmetro para as nossas decisões. O que deve ser realmente, o que deve definir o que a gente deve fazer e o que não deve fazer. E para mim a lição mais importante é que, ok, eu posso fazer a coisa certa. No caso aqui, libertar o oprimido, libertar o povo, né? Não deixar alguém ser injustiçado. Mas eu posso fazer até a coisa certa pelo motivo errado. Sim. E esse é o grande perigo. A experiência de Moisés, para mim, é a parte mais desafiadora, porque é uma grande lição que ele e nós todos temos que aprender, né? Para Deus não adianta só fazer o que é correto. Tem que fazer o que é correto, mas pelo motivo correto. Eu tinha um professor que ele falava muito sobre isso, né? Disse assim, nós seremos julgados por nossos frutos, né? Julgados por nossas obras e tal, né? Por nossas obras e pelas nossas intenções. E Deus conhece nossas intenções. E no caso de Moisés, libertar o povo pela sua própria força. Talvez a grande lição que Moisés já de cara teve que aprender. E ali estava nítido. Ele precisava desaprender muita coisa. E a gente tem muito disso, né? Querer resolver as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma. Tem que ser do meu jeito. E acho que essa história já mostrou que não rola muito não, né? Sim. Só vai dar ruim. O nosso jeito não parece ser Não o funciona, melhor né? jeito, não. Bom, eu queria pedir a Inga aqui, até que nos ajudasse, inclusive, né? A lição, ela começa falando sobre essa questão, né? Sobre a coisa certa a fazer. Contextualiza a gente aqui, Inga. A lição até já faz um contraste assim, no final entre José e Moisés. Sim. Eu queria que você nos ajudasse contextualizando aí. Sim, aqui vai falando domingo sobre a coisa certa a fazer. E para explicar, acaba ilustrando a história de um homem que se chamava Hugo. E ele acabou presenciando uma cena que, para qualquer pessoa, imagino que seria algo injusto tá acontecendo, né? E aí, naquela situação, ele acabou se envolvendo. Então, uma mulher estava sendo ameaçada por outro homem armado com uma faca. E naquela situação, ao ver aquilo, ele acabou intervindo para ajudar. E durante a tentativa de socorrer a vítima, Hugo acabou sendo esfaqueado. Só que quando ele foi esfaqueado, ele ficou ali naquele momento, né? Várias pessoas passavam pelo local e ninguém prestou socorro a ele. Aquele vídeo, várias pessoas paravam, filmavam, mas realmente e não ajudava. não né? ajudava. E a gente percebe que isso é o que realmente acontece hoje. A gente já viu outros casos, não só o do Hugo, né? Mas outras pessoas passaram pela mesma situação. E isso acontece. Mas o que nós faríamos nessa situação? E isso é algo para se pensar, né? É uma pergunta aqui da lição. Mas a gente também entende que o desafio nessa história, a ilustração, ela vai nos fazer refletir. O verdadeiro desafio é encontrar a forma certa de agir, não optando pelo caminho mais fácil, mas seguindo a orientação de Deus. Então, naquela situação, imagina que dificuldade, né? Ele foi tentar ajudar e acabou sendo a vítima da situação e perdendo a sua vida, né? Por uma situação, uma decisão que ele teve que tomar ali no momento e acabou prejudicando a vida dele. E isso a gente pode levar para nossa vida também, né? As decisões que a gente toma hoje são decisões que podem interferir na nossa eternidade, na nossa salvação. Então é muito necessário que a gente sempre busque a Deus para saber a orientação dele para nossa vida. Como o pastor falou, seguindo, né? Vai fazer um paralelo entre a história de Moisés e a de José em Gênesis. E aí nessa história revela como Deus guia os acontecimentos humanos, ao mesmo tempo que concede liberdade para as pessoas, para que as pessoas tomem suas decisões próprias. No livro de Gênesis termina com José
como um líder exemplar cuja história foi marcada por circunstâncias que Deus usou para prepará-lo. Moisés, por outro lado, outro líder também de destaque, que enfrentou falhas e passou por um período difícil de preparação até que Deus pudesse usá-lo para libertar Israel do Egito. Então são dois líderes, tem isso em comum na história deles, que se prepararam para algo especial, né? Que Deus tinha um plano para a vida deles e cada um tomou essa decisão e a gente tem que aprender com a história de ambos, né? Eu acho maravilha, eu acho fantástico é o fato de que Deus, ele quer que a gente aprenda, cara. Acho que a parte mais desafiadora é essa. Acho, Albert Einstein, né, tem um pensamento dele que eu achei bem legal, né? Atribuído a ele, né? Inteligência é a capacidade de aprender. Isso é inteligência. E eu acho extraordinário, né? Porque José aprendeu muita coisa. Ele, eu acho, né, uma escritora cristã chamada Leon diz, ela é a voz profética dos adventistas, a gente crê nisso, né? E ela diz que José, ele precisava aprender, cara. Que ele tinha muitos efeitos de caráter que foi colocado através dos seus pais nele, muito, literalmente mimado, vamos dizer assim. Ele precisava aprender a crescer. E isso veio com muitas dificuldades e até erros, né? Ele gostava de dar uma, né, dedurar de vez em quando, né? O famoso X9. E isso se tornou depois uma grande lição para a vida dele. Tanto que quando ele passou por algumas situações que ele poderia entregar, né, a injustiça, ele não fez. Sim. E deu-se justiça por ele. E mesma coisa que acontece com Moisés também, né? Eu aplicando para nós, para mim especialmente, beleza, você fez uma coisa errada, na hora certa, na hora errada, sei lá, ou pelo motivo errado, o que é que a gente vai aprender com isso? O que é que a gente vai trazer para a nossa vida, né? E crescer com isso, né? Que eu acho que é a parte mais linda, quando você olha, né, a timeline da vida dos dois, aí que você começa a pensar, Deus, ele tinha um plano muito maior, Deus queria fazer com que eles crescessem, se desenvolvessem, né? Porque Deus tinha um plano grande para a vida deles, e não dava para esse plano acontecer com esses defeitos de caráter, especialmente esse, que para mim é o pior, que é de confiar em si mesmo, né? E é interessante porque algumas semanas atrás nós tivemos o Evangelismo da Mulher. E um dos temas falava sobre viver o novo e viver o novo sem culpas. E vai falar sobre 3 tipos de culpa. A culpa, que é o extremo, aquelas pessoas que têm culpa, na verdade não têm culpa, né? Acabam fazendo as coisas, atribuem a elas, né? Então fazem coisas muito erradas, mas acabam não sentindo o peso da responsabilidade da culpa. Essas são pessoas que acabam tendo patologias e doenças, né? Tem as pessoas que se menosprezam muito, sentem muito culpa por tudo, às vezes, até às vezes pelo que não é culpa delas. Isso que eu falei. E tem a culpa natural que nós precisamos ter, e é o que Moisés e José e cada um de nós devemos ter também, a culpa, que é importante para que a gente aprenda lições. Então a culpa, ela tem um papel na nossa vida, que o pastor estava comentando agora, que é de nos trazer uma lição. A culpa precisa existir para que a gente reconheça o nosso erro, identifique, e agora, identificando, tenha uma nova atitude, uma mudança, saber o que fazer diferente a partir daí, né? Então, acredito que esse momento na vida de Moisés e de tantos outros foi muito importante, né? Tudo bem, eu fiz errado, a gente também tem que pensar isso, né? Eu fiz errado, tudo bem. O que foi que eu fiz de errado? Reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e pensar de que maneira pode fazer diferente, aprender e seguir em frente. Porque aí Deus aí vai nos abençoar e tem muitos planos para a nossa vida. Então a gente precisa superar essa culpa, viver ela, aprender com a lição que ela nos traz, mas também superar e seguir em frente, né? Assim como Moisés, José e cada um de nós, né? Que precisamos viver a missão e o plano de Deus para a nossa vida. Sensacional. E, Juan, quer falar? Sim, eu tenho aqui uma parte bem importante da lição também que está falando, né? Que diz: o verdadeiro desafio é encontrar a forma certa de agir, não optando pelo caminho mais fácil, mas seguindo a orientação de Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, temos uma resposta de como nós temos que confiar, se é no nosso próprio entendimento ou no entendimento de Deus. E diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. E no 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, tem a falar aí que se nós comemos ou bebemos ou fazemos alguma outra coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Então é bem interessante como na Bíblia nos responde, né? Que nosso entendimento, nosso conhecimento não se compara com o conhecimento que Deus tem. Muito bom. Provérbios quanto, Juan? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Muito bom. Maravilha. É isso aí. Então, não confie no seu próprio entendimento.
E se vai fazer, não sei se é bom ou ruim. É pra glória de Deus? Ele, não é? Então sai fora. Isso. Então, boa, ótima dica, tá? E a lição fala até, na parte do compreenda aqui, Juan, fala sobre uma ironia divina, né? Que ironia é essa que encontramos no texto capítulo 2 aqui de... Então, aqui na segunda, né, tá falando sobre o faraó, que ele fez fazer tudo possível para que eliminasse os meninos daquela geração. Eu pensei tipo assim, por que o faraó ficou airado? Será que ele pensou alguma coisa para poder fazer esse negócio com os meninos, lançar ao Rio Nilo? Aí pensei, será que porque o povo de Israel estava crescendo muito e alguma vez ele teria medo desse povo, porque era uma multidão, então ele decidiu praticamente que os meninos fossem Eliminados, né? eliminados, Sim, né? sim. Mas é bem interessante no que na lição também está falando sobre aqui. Faraó havia ordenado que os meninos fossem lançados no Nilo, mas Joquebed, mãe de Moisés, encarou o rio como uma possível resposta à sua oração para salvar o filho, e ela preparou uma cesta flotante e colocou nela o bebê de 3 meses, confiando seu bem mais precioso em um rio, que pela lógica humana deveria levá-lo Amor. à A morte. morte. Então aqui a mãe de Moisés, em vez de ver praticamente o rio Nilo como a morte, ela veio como uma oportunidade. Uma resposta de oração, né? Isso. E por meio disso, nós entendemos que Moisés teria a oportunidade de se preparar para que chegasse aquele tempo para que tome o mando, ser o Salvador, né? Então, eu entendi uma coisa aqui. Que o tempo que Deus permite que nós possamos sofrer, possamos enfrentar coisas que nos desafiem, é um tempo maravilhoso, onde nós aprendemos muitas coisas. De oportunidades, né? Isso. Eu escutei um amigo muito querido que ele falava sempre assim: não existe dias ruins, existem dias de novas experiências e oportunidades. É Sensacional. legal. E aí encontrei uma coisa também na lição, que nesse tempo que Moisés estava passando lá com a princesa, né? Ele se preparou, ele estudou nas universidades, faculdades mais impressionantes do Egito. Então ele se formou como um homem e teve a oportunidade de poder fazer um Salvador, para que o povo possa confiar muito nele. Aham. Mas também na caminhada dele, vimos que muitas pessoas foram em conta dele também, né? Sim. Então, foi isso que entendimos também. Muito bom. Então a ironia, pra mim, falando sobre isso aí e tal, né, ver todo isso aí, é muito irônico, né? Imagina, o faraó disse assim, olha, é pra matar todas as crianças, né, as hebreias e tal. Aí agora imagina um hebreu, o faraó com um neto hebreu. Possivelmente, muito possivelmente, o que iria assumir o trono dele. Sim. Então é muito... Deus Muita ironia. é muita ironia, né? Eu queria entender quem foi que deixou esse celular. É muita ironia, né? Mas é interessante demais, né? Como Deus conduz as coisas, né? Imagina, em Gênesis, Deus usa um hebreu para salvar toda a nação do Egito, né? E depois o tempo passa, maior revolta contra esse povo, né? O capítulo 1 fala muito disso. E agora, na linha de sucessão, alguém que era um dos seus principais inimigos ou pessoas que estavam perseguindo ia se tornar o próximo ascendente ao trono. Então é um negócio muito, muito interessante isso. E a gente sabe, né? Deus tinha um plano para Moisés, né? Deus tinha planejado isso, de usar a sua vida para isso. Só precisava se preparar para quando chegasse o momento certo. Esse era o ponto importante. Aqui diz que após 40 anos, né? Atos menciona isso, né? Sim. 40 anos, já era um homem adulto, depois mais 40 anos imagina, no deserto, para eles aprender tudo, aprender a confiar em Deus, né? Aprender que Deus tinha uma missão para ele, e ele acreditava, né, que esse momento, naquele caso ali, tinha chegado, né? Imagina ele poder... cara, eu acho que agora eu posso já assumir o trono aqui, eu posso já tomar as rédeas aqui e fazer as coisas acontecerem. E isso foi um grande erro de Moisés, como foi em outros momentos também, né? Sim. Mas o processo estava apenas começando.
Os 40 anos. Deus estava fazendo uma obra na vida de Moisés. Eu achei legal demais aí a perguntinha, né? Quem ou como é esperar algo que você sabe que vai acontecer? Fiquei pensando aqui na história. O Moisés, ele esperou. Com certeza ele deve ter achado que ele ia começar nesse momento que ele ia salvar, né, o israelita. Então acho que ele deve ter... O pessoal ia aplaudir, né? Ele deve ter ficado frustrado. Tipo, como assim? Eu não vou salvar vocês? E aí, a frustração, porque ele ouvia isso desde criança. Você tem um plano, Deus tem um plano pra você, né? Deus tem um plano pra você. Então, a nossa mente ansiosa, que somos de ser humano, que achamos que a gente tem um tempo muito reduzido, né? E o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Então, ele tinha pensado nisso. Aí, uma coisa pra gente se pensar. Ele só foi começar a cumprir a sua missão com 40 anos, né? Então, nunca é tarde pra gente começar a fazer a missão que Deus tem pra gente. Mas também a gente tem que entender que o nosso tempo não é o mesmo tempo que o de Deus, né? Então, às vezes a gente acha que é o momento disso, mas a gente tem que ter calma e paciência. E aquela comunhão com Deus pra poder entender exatamente o tempo que é, né? De começar a fazer as coisas, como aqui Moisés com seus 40 anos. Agora imagina, né? Ele ouviu uma promessa, né? Deus se manifestar pra ele. E como deve ter sido esperar, né? Algo que Deus disse que iria acontecer. Até eu fiz a pergunta até pra mim mesmo, né? A gente sabe do final de tudo, a gente sabe como é que vai ser, a gente sabe do que Deus tem planejado pra gente, né? Sim. Deus é muito bom, generoso de mostrar o que vai acontecer antes de acontecer. Deus já tinha falado para Abraão, eles sabiam disso, né? Deus disse, o teu povo vai ficar escravo, mas eu vou trazer todo mundo, eles vão ser muitos. Vou mandar alguém para libertar eles. Eles viviam com essa ideia de um libertador que iria surgir. Imagina ele se construir na cabeça dele, ele, né, sabia dessa possibilidade. Tentou fazer do seu jeito, não foi aplaudido. Essa é uma lição muito importante, tá? Fazer as coisas do nosso próprio jeito até pode ter alguns aplausos, mas eles não vão durar. Sim. Não vão durar. Via de regra, pessoas não irão ficar felizes, né, em ver a gente fazer as coisas fora do plano de Deus. E é interessante isso, né? É muito rápido, é como construir coisas aí em cima de casa, em cima de areia. Mas como é esperar algo que você sabe que vai acontecer? Para mim, maior perigo. Nós corremos o risco de querer manipular o resultado, cara. Para mim, esse é o pior perigo, né? Porque a gente sabe como é que vai ser. Eu poderia encurtar aqui. Eu poderia ir de outro jeito. Vai dar no mesmo resultado, Senhor. E a gente tem visto muita gente tentar fazer isso. E quando eu tento fazer isso, só dá ruim. Não dá certo. É incrível. Então, nosso grande perigo é esperar. Nosso grande desafio é esperar. Confiar. E deixar Deus fazer a obra dele. Não é? Eu estava um dia desse na igreja aí, uma pessoa estava lá e estava preocupada que o filho dele estava passando por um processo disciplinar, né? Estava acontecendo uma situação. Eu disse, irmão, Deus está dirigindo a igreja. Devia estar alimentando, né? Insegurança, medo, raiva, ódio contra pessoas, contra a igreja, contra líderes, né? Contra o sistema, o governo. Deus está no controle. Ele está no controle. Então esse é o nosso grande desafio. E ele já sabe, já nos apontou como será o final de tudo. Mas que é uma ironia grande, é muito grande, né? Você vê alguém que foi destinado para morrer, agora se tornar literalmente aí o próximo. Seguramente seria o próximo faraó. Mas deixou um plano muito mal para ele. Agora, a parte aqui do comente, devo fazer isso? Qual que é a medida? O Juan já deu algumas dicas aí, mas, Tainara, como é que eu faço para saber se devo fazer ou não? Como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Como é que eu faço para saber quando eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? É interessante, né? Que até tem a pergunta aqui na terça-feira e é uma coisa que às vezes nos dá muita dúvida, né? O que eu devo fazer? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? Esse dia eu estava dando um estudo ontem mesmo e um rapaz ele me perguntou, né? Eu oro e como saber a resposta dele, né? Como saber se Deus realmente está falando comigo ou se não é uma coisa da minha cabeça? Eu acho que a melhor forma da gente saber se é uma resposta de Deus é ter uma comunhão com Ele, né? A gente ora, tem que saber esperar aquela resposta e com comunhão você vai saber entender se é uma resposta de Deus ou não. A própria Bíblia também, ela pode trazer essas respostas. Tem várias maneiras de Deus falar com a gente. O melhor recurso que Deus tem, né? Mas a comunhão com Deus é a melhor forma de você conseguir ouvir a voz dele, né? Então, como saber se o que eu tô fazendo é certo ou se não é certo, né? Agora, que nem aqui fala do Moisés mesmo. Ele teve... Será que o que ele fez foi certo? Diz aqui pra gente, ó. Diante disso, surgem algumas perguntas. Como podemos discernir nossa história quando Moisés estava seguindo a orientação de Deus e quando estava agindo conforme os seus próprios planos?
Moisés, eu acho que ele agiu no início de uma maneira correta, né? De ver aquilo como realmente uma injustiça. A gente tem que olhar para as coisas que são erradas e ter aquela empatia, né? Ter aquela compaixão. Aquilo era errado, mas ele poderia ter esperado Deus falar para ele como ele poderia ter agido e não agido com as próprias mãos, que foi o que ocorreu aqui. A gente estava até falando isso mais um pouco anteriormente, que ele achou que as pessoas iam aplaudir. E ele depois ficou frustrado, né? Mas ele esperava ser reconhecido como um defensor do seu povo e como líder que os libertaria da escravidão. E não era aquele momento para isso, né? Não era o momento de ele ser reconhecido como líder, não era o momento daquilo também, porque ele não agiu da maneira correta. Ele fez a justiça com suas próprias mãos. Uhum, e achei importante isso aqui, né? Era parte do plano de Deus que Moisés matasse um egípcio. Interessante essa pergunta, né? Então a gente tem esse negócio. Era plano de Deus que Judas traísse Jesus, né? Era plano de Deus que Davi pecasse, mandasse matar Urias para ele poder pedir um coração novo. Claro que não. Então, óbvio que Deus não apoiou tanto que Moisés teve que colher as consequências. Muito seguramente Moisés teria outra forma de poder decidir, como foi o livro de Hebreus diz, que ele decidiu sofrer com o povo de Deus, do que usufruir das benécias do palácio. Mas a gente tem essa ideia, né? Eu estava um tempo atrás aí com uma pessoa conversando, ele estava conversando comigo e falando assim, olha, que eu sou tão grato a Deus, né? Ele não era cristão, adventista ainda, e a namorada era. Eu conheci essa pessoa, né? Ela era adventista. Se não fosse ela, eu não estaria aqui na igreja. Aí, ok, foi uma exceção. Tá tudo certo. Sim. Mas a Bíblia diz que o namoro cristão é entre duas pessoas que temem a Deus e compartilham da mesma fé. Só não torne a exceção a regra. Desde o tempo que você diz assim, não, cara, se não fosse essa menina, se eu tivesse namorado com ela, eu não estaria na igreja hoje. Eu conheço muita gente que fez isso e não está mais servindo a Deus hoje. Então, a grande verdade é que Deus, ele muitas vezes, no caso de Moisés, permite, quando a gente até toma uma decisão errada, a gente aprenda com ela, sim, e ele corrige a rota, mas eu não tenho dúvidas de que não era plano de Deus que ele matasse alguém, que ele agisse dessa forma. Então, o nosso maior desafio, na minha opinião, é esse aqui, né? É a gente ter a capacidade, a coragem de seguir o que Deus nos orienta em sua palavra. Eu fico pensando em Isaac, né? Eu estou ouvindo uma pessoa do Oriente Médio falando sobre isso, né? Por que vocês obedecem o pai? Não, porque o pai mandou. Mas vocês não têm que entender? Não, a gente entende depois. A gente só obedece porque pediu. Por que foi tão simples para Isaac, que tinha muito mais vitalidade que o pai dele, mais força que ele, subiu no monte, fazendo tudo que o pai mandou? Porque a vontade do pai na cabeça de quem está lá, ela é melhor, ela é confiável. Então eu acho que o nosso maior desafio aqui hoje né, olhando para a experiência de Moisés, como é que eu posso saber se é vontade ou não de Deus? Como é que eu faço para saber se minha motivação é boa ou não? Eu anotei aqui na minha lição, tá? A gente sabe quando é para a glória da gente. A gente sabe quando é para fazer a nossa vontade e quando não é. A gente sabe porque, via de regra, o preço para a glória de Deus é um pouquinho mais alto. Ela exige um pouquinho mais da gente. A gente confie mais do que fazer do nosso próprio jeito. Então, o nosso grande desafio é a gente ter coragem de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Sim. E seguir o que está na sua palavra, né? E esperar nela, não é? No caso de Moisés, o desafio era para ele e é o mesmo para a gente também. Bom, eu queria só ler aqui mais um detalhezinho aqui, olha. Diz assim, no entanto, discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil, independentemente da forma como entendemos essa história. Podemos ter certeza de que Deus estava atuando na vida de Moisés. Em Midian, o Senhor abençoou e o preparou para confiar plenamente nele, em vez de se apoiar em suas próprias forças e habilidades. Uma das coisas que mais me impressiona na questão de quando Deus quer fazer a sua obra é que ele não divide glória com ninguém. Ele não vai permitir que alguém faça lá para depois... foi porque você... Lembra? Olha a motivação, né? Abraão, né? Quando ele vai lá salvar, né? O sobrinho dele, Ló e tal, tira, resgata, destrói o exército que tinha repreendido Ló, né? E a sua família toda. E ele, logicamente, quem ganhava a guerra pegava o disposto de guerra. Todo o equipamento que tinha valor, roupa, ouro, pegava para ele.
Aí quando vai lá, no final da batalha, Abraão faz questão e fala assim, olha, eu não quero nada. Aí o rei na época fala, mas não quero nada por quê? Eu não quero nada porque eu não quero que ninguém diga que eu enriqueci por causa desse ouro aí. Por causa desses bens aí. Porque Deus disse que eu vou prosperar. E eu não quero que ninguém olhe pra mim e diga que eu prosperei porque eu conquistei alguma coisa. É um nível de relacionamento muito alto. Muito alto, muito profundo, né? Que ele perdeu em outros momentos. Por isso que a nossa vida é de crescimento, de aprendizado, pra gente aprender a depender de Deus. E não da nossa capacidade, das nossas habilidades, do nosso histórico, né? Ou só pelo simples fato de a gente achar que deve ser feito porque tem que ser feito. E a constância, né? Não é o suficiente, né? Nunca é o suficiente a proximidade que a gente tem com Deus. A gente tem que ter isso constantemente para que a gente não venha cair. Dependência, é isso aí. A palavra-chave da semana, gente, é justiça. Justiça. Tem muito a ver com o tema da semana, né? Porque fazer do seu jeito era, na cabeça de Moisés, né? Era fazer justiça. Sim. Mas a gente ama a justiça, né? Para os outros. Geralmente é assim, né? Misericórdia pra gente. Interessante, né? Porque o livro de Isaías, quando ele fala de jejum, ele fala assim, eu quero que você ame a misericórdia. Ame a misericórdia e pratique a justiça. E é justiça para você, cara. Misericórdia para o outro. Então Deus, ele muda essa lógica nossa, humana, né? De querer sempre as coisas, né, de justiça. Vai lá pro outro lado. Para mim, espera um pouquinho mais. Para mim, dá uma chancezinha mais. Aumenta o prazo, né? Então Deus, ele queria burilar, transformar a vida de Moisés, como a nossa também, né? Que a gente fosse justo e praticasse a justiça de Deus. Como Deus vê, como Deus encara a gente, né? Não! Deus não fala tudo de uma vez. Isso parece muito cruel, né? Especialmente para os ansiosos. Imagina. Sim, Deus nem sempre vai dar toda a resposta pra gente. Por isso é que a gente confia na gente, né? Lembremos de que a gente entende uma coisa aqui e ali. E já queremos agir como se nós soubéssemos de todo o plano. Deus está vendo o quadro todo. Deus está vendo a situação toda. A gente, né, tem um plano que a gente está ali, tem um projeto, um processo a ser seguido. E às vezes a gente é tentado a querer, não, mas eu sei como é que é o final. Deus sabe como é que é o final. Né? Você está numa atividade, numa função agora, recente, confie em quem já foi no processo. Sim. Pergunta mais, se informa mais, é muito mais sábio, né? Se por um lado Moisés estava certo em ter aquele senso de justiça, por outro lado, Deus não havia dado permissão para que ele agisse pelas próprias mãos. O meu jeito de fazer desencadeou uma série de problemas para o próprio Moisés, revelando que ainda não havia chegado a hora de os hebreus serem libertados. Aquele jeitinho, e né? então Moisés fugiu, e Deus agiu. Acho que é fantástico essa parte da lição aqui. Moisés fugiu. Quando a gente foge da nossa autossuficiência, do nosso próprio jeito de fazer as coisas, da nossa tentativa frustrada de querer resolver do nosso próprio jeito, quando a gente foge da gente e corre para Deus, Deus age. Aí Deus começa a agir. É aí que ele começa a agir. Justiça, palavra-chave da semana, começando pela Inga Marília. Tem o texto da palavra, Inga. O texto que eu escolhi está lá em Atos. Atos capítulo 7, que recapitula um pouquinho a história de Moisés, que a gente está estudando. Atos capítulo 7, no versículo 34, que vai falar: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. E agora o próprio Deus está falando a Moisés que ele vai enviar e fala o propósito do envio dele, né? E aqui eu coloquei a palavra misericórdia. Então mesmo Moisés tendo em um momento agido pelas próprias forças, pelas próprias mãos, tomando a atitude errada, da mesma forma Deus reverte esse caminho e usa de misericórdia com Moisés para que ele possa atuar na missão que ele foi chamado para executar. Então eu coloquei misericórdia. Top demais! Juan, tu texto da palavra. A minha palavra é fé, que está no Hebreus capítulo 11, versículo 23, 24 e 27, que diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E 27 finaliza assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com que bem
com que quem vê aquele que é invisível. Então aqui entendimos que pela fé, e na Bíblia também fala muitas pessoas, mesmo Abraão, né, que é o pai da fé, muitas pessoas se uniram a essa fé. E pela essa fé, Deus tem sempre um plano para cada um deles. Então, eu fiquei pensando tipo assim também. Se Jesus mesmo nos falou, se vocês tiverem a sua fé como um grão de mostarda, vocês fariam maravilhas. E mesmo praticamente em fé em que, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, fala que os que perseveram, Na guarda dos mandamentos de Deus, né? isso, são aqueles que guardam os mandamentos e na fé em Jesus. Então aqui temos um chamado que, pela fé, nós podemos cumprir os planos que Deus tem preparado para cada um de nós. E falando de planos, eu pensei também que nós estamos aqui neste mundo fazendo também as mesmas caminhadas. Não pode ser similar com os profetas ou aquelas pessoas que foram Salvador, como Moisés, José, né? Não como eles, mas vivemos também um mundo de condenação. E nós estamos nessa caminhada e o plano de Deus para cada um de nós que vive lá é um reino que não existe dor nem sofrimento. Viver pela fé, não é isso? Isso. Justiça, misericórdia, fé. Tainara! Meu texto é Jeremias, do 22, 11 ao 23. Mas o versículo que eu queria ler era o 21, que diz assim: Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho, desde a sua mocidade, pois você nunca me deu ouvidos à minha voz, e a minha palavra é correto. Então, Deus ele nos dá a oportunidade de agir no caminho dele, né, que é o caminho correto, mas ainda assim a gente acaba falhando, e aí vem a justiça de Deus, né, porque Deus ele é um Deus de amor e um Deus de justiça na mesma medida. Então ele precisa fazer o que é correto. E a justiça de Deus, ela nunca falha, né? Ela é correta, da mesma forma que foi aqui também com Joaquim, no versículo em Jeremias. Muito bom. Então, que desafio, hein? A gente saber o que é correto e seguir. Não ter dúvidas, né, de que é o melhor caminho a seguir. Os atalhos nunca vão levar a um lugar seguro, né? Inga Marília, caminhando para o final, dependendo de si mesmo, né? Acho que é uma grande lição, experiência do episódio dessa semana, a experiência de Moisés, é que se tem uma coisa que Deus quer que a gente aprenda, é não depender da gente, né? É verdade. E aí Deus coloca várias situações na nossa vida e Jesus também passou por isso. E a gente vai, através do exemplo de Jesus, aprender como não depender de si mesmo, como agir da maneira correta. Porque Jesus, ele teve várias situações que ele poderia ter assumido o controle, né? Poderia ter feito diferente. Teve o momento da tentação, que Satanás tentou ele para transformar as pedras em pães, e aqui vai falar na lição sobre isso. E outros momentos também ali de tentações que Jesus passou, e mesmo assim ele já havia aprendido a lição que Moisés custou um pouquinho aprender, né? O próprio Jesus aprendeu a lição de que Deus, quando nos dá uma missão, nós não devemos confiar em nossas próprias habilidades, mas esperar que Ele atue e nos guie. Então Jesus aprendeu isso. Moisés, para aprender, custou um pouquinho, e hoje, através do exemplo dele, nós podemos aprender como não depender de nós mesmos e como isso pode nos levar ao fracasso. Sim. Então é importante que a gente aprenda com o exemplo de Jesus. E aqui vai falar que, independente da resposta, Jesus já havia aprendido a confiar no plano do Pai. Então ele se submeteu dizendo: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E essa seja também a nossa oração e o nosso desejo, o nosso pedido a cada dia para o próprio Deus, né? Para que Ele venha atuar em nossa vida e a gente não venha querer depender de nós mesmos, né? Muito da hora, bonito. né? Jesus confiou no plano de Deus, né? Sim. Não no seu próprio plano ou para cumprir o seu próprio desejo, né? No plano e no cronograma que o Pai havia estabelecido para ele. Eu achei isso aqui extraordinário, né? E outra coisa importante, né? Como você sabe quando Deus está pedindo que espere e quando Ele está chamando você para agir? E aí, na experiência de vocês, como é que vocês sabem quando é que Deus está pedindo para esperar e quando é que Ele está pedindo para agir? Ó, por exemplo, né? Ano passado Deus fez um chamado para vocês, né? Sim. Como é que vocês sabiam que era para ir? Ao invés de ficar lá na Bolívia ou em Francisco Morato? Para mim foi muito interessante, porque eu vi que o plano de Deus não era que eu faça mesmo uma missão lá em Bolívia, sino que possa romper, quebrar as fronteiras, chegar a outro país, aprender mesmo o idioma, né? Mas naquele tempo eu estava orando muito.
Na verdade, também eu queria tinha vontade de outros lugares, mas Deus colocou um desafio para mim também aqui, este país. E, na verdade, naquele tempo eu orava muito, só que me preocupava também muito também. E aí eu entendi uma coisa: se eu estou orando muito e estou me preocupando, não estou confiando muito em Deus. Então, se eu orei, cadê a paz que Deus me dá cada conversa que eu tenho? Aí eu falei, vou parar, orei uma última vez, e a ligação que vai vir de qualquer país que seja, eu vou aceitar. Orei, fica em paz, não me preocupe mais. Chegou a chamada, aí foi o pastor Mateus que me ligou, né? Você foi aprovado. Eu fiquei, obrigado, pai, só precisava disso. Às vezes um coração preocupado não pode encontrar respostas, mas um coração que está sempre em paz, que Deus mesmo dá essa paz, praticamente mostra o caminho que ele deve seguir. Muito bom, muito bom. E você, Tainara, ou Inga, que Nossa, compartilhar? eu fiz essa pergunta pra mim mesma também, antes de vir pra missão, né? Será que era pra mim esperar ou se era pra mim agir? E aí eu ficava com muita dúvida, né? Já tinha planos, já tinha coisas, minha vida já estava seguindo. E aí eu orei a Deus e falei, Deus me mostra se é dessa vontade, né? Porque eu preciso saber. E às vezes essa resposta demora muito tempo, né? A gente tem que ter essa paciência, mas a minha não. No dia seguinte mesmo ele me respondeu. E ele me respondeu através da meditação do pastor Cândido Gomes, né, do ano passado, Amados. E lá dizia que a gente tinha que servir a Deus. E era o nosso chamado, na juventude ainda, fazer a missão. E ali eu vi a resposta de Deus, porque ele falou exatamente o que eu pedi em oração, né? Então Deus, ele quer que a gente seja sincero em oração para que ele possa nos responder de uma forma que a gente consiga realmente ouvir e compreender a resposta dele, né? Então foi realmente o momento de eu agir. E eu acho que não só nós, né, aqui como missionários, mas toda a juventude, Deus, ele pede para que a gente esteja em ação nesse momento, né? Hoje, muitas pessoas precisam ouvir a voz dele lá fora. Muito bom, né? Eu fico imaginando Deus esperando a gente, né? Ter essa capacidade, né, de submeter a Ele, de fazer uma oração sincera e esperar uma resposta. E de ouvir uma resposta e atender essa resposta, né? Sim. Fico imaginando Moisés, né? Depois que ele é chamado, confirmação, depende um pouquinho mais pra frente, né? Vai falar um pouco da experiência de Moisés aqui no final. E quando a gente tá, mesmo depois de uma resposta dada, né? De uma missão que foi aceitada, a gente é tentado a duvidar. Cara, eu acho que não é pra mim. Acho que não é meu lugar. Acho que Deus errou. Deus errou? Você não pediu? Ele não te respondeu? E eu acho que o grande desafio de Moisés é o nosso também. Não é só saber quando agir. É também saber quando não agir. Sim. É ter a coragem de dizer, Senhor, eu não vou dar um passo se o Senhor me disser para dar um passo. E Jesus era muito a sério, né? Ah, te lança daí para baixo. Eu não. Ah, mas está na Bíblia que está dizendo lá no Salmo 111 que Deus vai te guardar. Não vai guardar, não. Ele vai me guardar no caminho dele. E eu não vou tentar, meu Deus. Não vou fazer, eu vou andar por um caminho que ele disse que não era para eu andar, isso é tentar a Deus. Então eu acho muito legal, né? Essa tentativa que o diabo faz sempre, né? De fazer a gente resolver as coisas do nosso próprio jeito, fez com Jesus, né? Dá um jeitinho, então são umas peras em pães aí, depois, que mal, 40 dias com fome, Deus vai por causa disso. vai bagunçar a tua missão por causa disso. E Jesus sabia o que estava por trás, né? Sim. Fazendo ele duvidar quem ele era, né? No final das contas, a tentação do diabo é a mesma. Sim. Não muda nada, né? Muda a forma, mas a questão toda é uma só. Fazer a gente duvidar de quem a gente é. Né? A gente é filho, né? E Jesus tinha ouvido isso 40 dias atrás. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Eu vou guiar a sua vida. E quem vai te guiar? É o meu Espírito. Até nos dias que você achar que ele não está dando tudo errado. Eu vou estar com você. O Espírito Santo estava com ele no deserto também. Estava também no Jordão. Também estava no deserto. Essa é a grande questão, né? A gente não se desesperar quando as coisas ficam difíceis, né? Mas nos manter no chamado que Deus fez pra gente, né? Submisso, dependente, conhecendo o plano de Deus e seguindo o plano. Não é inventar, é seguir o plano. Se ele chamou, ele vai providenciar tudo que a gente precisa. E bem interessante que eu parei para pensar um pouco, um evento maravilhoso que aconteceu no batismo de Jesus, né? Quando ele se batizou, se abriu o céu. E aí falou, né?
você é meu filho em que eu me compadeço. E quando foi levado para o deserto, levado pelo Espírito Santo, aí Jesus foi tentado. Aí Satanás praticamente chegou, né? Falando, se você é filho de Deus, faz aquela pedra em pão. Então aí entendi uma coisa. Se no momento que Jesus se batizou, Deus mesmo falou para ele, você é meu filho. Então Satanás sempre tenta ir em contra disso. Se você é filho de Deus. Uma dúvida que sempre planta na cabeça para que o ser humano possa escolher outro caminho. Então aí nós temos que estar preparados. No livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, fala que Deus nos quer instruir, nos quer mostrar o caminho. E no caminho Ele nos quer aconselhar. E em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que fala de tudo que vocês ouviram de mim, de toda a instrução que vocês receberam de mim, agora façam prática. E não tenham medo. Façam o mesmo, né? E Deus estará. É isso aí, minha gente. Então tá aí a palavra, o melhor código, o melhor caminho, o melhor mapa. Nosso tempo estourou, gente. Acabou, hein? Acabou! Experiência de Moisés. Eu queria que você destacasse aqui o que vocês até agora conseguiram extrair da experiência de Moisés, considerações finais e que lições vocês tiraram pra vocês. A minha eu já anotei aqui, tá? Tainara, eu acho que que a gente pode pensar aqui, que Moisés disse, é o Senhor abençoou e o preparou para confiar nele plenamente, né? Então, Moisés, ele deu essa oportunidade para que Deus ele pudesse preparar ele para a missão. Então, que a gente possa também dar essa oportunidade para Deus nos preparar para a missão, né? E porque a gente nunca faz a nossa justiça com as nossas próprias mãos e sabe esperar o tempo de Deus para tudo, né? Deus ele sempre tem o melhor, e a gente viu aqui na história de Moisés que quando a gente tenta usar as nossas próprias ferramentas, nunca funciona, né? Então Deus ele tem o melhor pra gente. muito bom. Juan, considerações finais, vamos lá. A experiência de Moisés, eu encontro uma reflexão que por mais que nós tomemos umas decisões erradas, temos que confiar que Deus tem um plano para cada um de nós. E nas situações de problemas, aflições que chegam, é um preparo que Deus tem provisto aí, para que nós possamos fazer o mesmo missão que Moisés fez, né? Jesus nos deixou aqui uma missão de pregar o evangelho para todo mundo. Mas mesmo Jesus falou, neste mundo vocês terão aflições, mas não tenha medo, senão animem-se, porque eu já venci ao mundo. Amém, sensacional. Tua consideração finais, Inga. Eu aprendi através da história de Moisés que tentar fazer as coisas da nossa forma nunca vai dar certo, né? Se a gente não sabe a resposta para algo, a gente tem que buscar aquele que tem a resposta de todas as coisas, que é o próprio Deus, né? Então a gente precisa buscar ele para entender de que maneira agir, de que forma agir e buscar em sua palavra e confiar também no plano de Deus, que é o sucesso e a vitória certa, em nome de Jesus, né? Amém. Então a gente precisa confiar em Deus. Bem, só destaco um detalhe aqui. Moisés havia se tornado, se tornado em todos os sentidos um grande homem. Aí vai escrever, escritor, compositor, libertador, um cara sem igual. Amoroso, paciente, ouvia a voz de Deus, orava na hora que ele decidir, aprendeu. Então, o que eu aprendi pra mim, particularmente? Eu tô no processo. Então, Deus, ele está me tornando. Ele está me moldando. Então, Deus não pode moldar ou transformar alguém que já não, acho que não precisa mais. Então, acho que o maior desafio nosso é saber que assim como Deus, um dia, Moisés, que tinha tantas coisas, passou tanto tempo para aprender, mas que se tornou um grande homem de Deus, uma referência espiritual, né? Citada pelo próprio Jesus, né? A gente tem que passar por esse processo. Acho que a parte mais linda é que nós não precisamos nos desesperar, ficar angustiados, ou querer, vou lá pro final. Não, cara, vai devagar. Vai com Deus, deixa Ele te guiar, deixa o processo acontecer e aprenda, porque o que Ele começou, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Amém. Amém. Amém? Inga, termina o coração? Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque através da história de Moisés, de José, do próprio Cristo também, podemos aprender que vivendo através dos nossos próprios planos, pensamentos, ideias, não vai nos levar a lugar nenhum, Senhor. Então nos ajuda, nos inspira, para que possamos nos guiar no Teu caminho, no caminho da verdade, e saibam discernir o certo, o errado, que momento agir, de que forma agir. Traz paz no nosso coração, a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, vai seguir cuidando, nos moldando, para realizar a boa obra em nossa vida e nosso coração, Senhor. Amém. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Inga Marília. Obrigadão, Juan, você é bênção. Valeu, Tainara. É nóis, hein? É nóis. E obrigado a você que nos acompanhou até agora também. Esperamos que a experiência de Moisés, o chamado de Moisés e até mesmo os erros de Moisés sirvam pra gente
aprender lições práticas, simples, diretas, que a gente aprenda, cresça, se desenvolva. Não busquemos fazer as coisas do nosso próprio jeito, né? Andar em nossos próprios caminhos. Não tente mais a Deus. Volta pro caminho. Se sabe a vontade de Deus, faça. Não tenha medo. Deus prometeu que seria com você. E a obra que Ele preparou para você, para fazer na sua vida e através de você, Ele vai fazer. Contanto que a gente aprenda, depender, ser submisso, entregar nossa vida a Ele. E o mais importante de tudo, né? Permitir que Ele seja um Deus que faça a justiça. Ele é o que vai fazer justiça. E você seja um instrumento dessa justiça também, tá bom? Especialmente para quem está perto de você. Que Deus abençoe muito você. Esperamos você no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!